Um erro muito comum que eu vejo é que eles questionam por que, por exemplo, um jogador de futebol ganha mais que um médico, ou, por exemplo, a Xuxa ganha mais que um professor. Isso se deve ao fato deles ignorarem a teoria do valor subjetivo, ou seja, o valor que a gente atribui aos bens, aos serviços e às pessoas é subjetivo, não é objetivo. Isso se deve porque a própria moral é subjetiva, ao contrário do que algumas pessoas, notadamente, por exemplo, os cristãos, como naquele debate entre ateus e cristãos, alegaram. Se a moral fosse objetiva, como eles disseram, então todas as sociedades seriam exatamente iguais. E as sociedades, na verdade, são diferentes porque são baseadas em uma moral subjetiva. Em algumas sociedades é aceitável, por exemplo, pena de morte, né? Em outras não. Além do que, eles se esquecem de outro detalhe importante. Se você pegar, por exemplo, o Neymar ou a Xuxa, eles têm um público muitíssimo maior, né? Assim como qualquer artista tem um público muitíssimo maior do que qualquer professor ou médico, que está limitado no número dos seus clientes. Além do que, quantas pessoas fazem o que o Neymar faz, ou qualquer outro craque aí do futebol faz? Pouquíssimas pessoas. Isso torna o valor dele mais alto perante o mercado. O mercado é baseado em oferta e procura, e é assim que tem que funcionar. E o que eu quero dizer aqui é que o mercado é amoral. Ele não pode ser submetido a uma moral que é subjetiva. Do contrário, se você impor a sua moral subjetiva a todos, você está criando uma ditadura. Você está dizendo que o seu julgamento moral sobre bens, produtos ou as pessoas é o que deve predominar. E aí você acaba com o mercado, você acaba com a diversidade de escolhas, você acaba com a liberdade individual de julgar o valor das coisas. Eu lembro, por exemplo, de uma declaração infeliz do vereador Aguinaldo Timóteo, um dos piores políticos que a gente tem, e ele protestando, dizendo que é justo aumentar o salário, comparando como, por exemplo, o que ganha um jogador de futebol, como o próprio Neymar. Só que a diferença é o seguinte: os vereadores, os políticos não produzem absolutamente nada, e ele está se baseando em quem produz, em quem de fato o mercado premiou, né, reconheceu que aquele serviço é útil. Esse é um dos maiores erros do Estado ao determinar o valor de supostos serviços que são completamente reais, como por exemplo juízes e desembargadores ganhando mais de 400 mil reais. Isso aí no mercado seria completamente irreal, impossível, porque existe uma infinidade de juízes e desembargadores, eles não são tão especiais assim, não fazem algo tão único para ganhar tanto. É o que acontece, por exemplo, no caso dos vereadores. Eles colocam um custo altíssimo e que não atende à expectativa no caso dos cidadãos, né? Que para começo nem sequer pediram esse tipo de serviço. É um serviço tão ruim e tão medíocre que tem que ser imposto na base da força, coercitivamente, ao contrário do mercado que não impõe nada. O consumidor escolhe o que quer comprar.